Olá, boa noite. Estamos aqui na ABAM Team Machado, Associação Brasileira de Artes Marciais. Eu aqui, Tuca Bustamante, da Rádio Cidade Alumínio e Jornal Acontece Cidades, fazer a cobertura da finalização, último dia do curso de defesa pessoal para mulheres. Foi uma iniciativa aqui da ABAM Team Machado e nós viemos conferir aqui através da Rádio Cidade para mostrar todas essas iniciativas maravilhosas que acontecem na cidade. As mulheres estão aqui em pleno treinamento. Hoje é o último dia de aula, elas estão assim aproveitando para utilizar, não é, todos os conhecimentos que aprenderam de defesa pessoal, várias táticas, várias técnicas de imobilizar, de levar mesmo o inimigo para o chão. Então, hoje as mulheres estão aí mostrando que estão determinadas a aprenderem a se defender, o que é muito importante num país onde o feminicídio cresce assustadoramente, casos e mais casos de mulheres que sofrem violência e são mortas, muitas vezes pelos aqueles que deveriam protegê-las. Então, nós fizemos questão de vir participar hoje aqui desta super comemoração de finalização do curso da ABAM Team Machado. O curso foi Defesa Pessoal para Mulheres. Eu queria ao vivo e a cores para mostrar para vocês que bacana que é quando se junta a vontade, a determinação com o conhecimento. Elas estão aprendendo, né, a derrubar o inimigo, imobilizar o inimigo, neutralizar o inimigo. Então, você aí, né, que está assistindo às nossas lives aqui mostrando, as mulheres estão muito determinadas, está sendo bem bacana acompanhar e eu fico muito contente de poder estar aqui privilegiando, né, essa iniciativa da ABAM Team Machado. Um grande abraço a todos os organizadores, os professores, o mestre, né, o Cláudio Machado, que faz um trabalho muito bacana aqui à frente da associação. Nós estamos aqui na Paulo Dias, para quem não conhece, no nosso site nós vamos colocar o calendário também de aulas aqui da ABAM. Você pode vir trazer seu filho ou você mesma também para se matricular nos cursos regulares que eles têm aqui. Este foi um curso que está acontecendo aí ocasionalmente, o primeiro na categoria aqui, e que a gente espera que haja extensões, aprimoramentos e outros cursos ainda mais, né, apropriados para que as mulheres possam realmente aprender a se defender. Então, ao vivo e aqui a cores com vocês na Rádio Cidade Alumínio, participando desta noite de finalização aqui, de conclusão de curso, é a formatura das meninas que fizeram o curso. Então, eu tô aqui a caráter, porque não sei se de repente ainda, né, vou participar aí também, vou pedir para que elas me ensinem algum golpe. Será que eu consigo aprender rapidinho aí um golpe com essas meninas que passaram esses 3 dias aí fazendo esse curso super bacana? Vamos junto aí acompanhar, assistir aí as aulas, tá bom? Entra no nosso Face, Rádio Cidade Alumínio, entra no nosso site www.radiocidadealumínio.com.br e também no nosso Instagram. O Instagram é @alumínio-radiocidade. Fica por dentro de toda a programação aqui cultural, do que acontece aqui na Team ABAM Machado aqui. Olha lá, a mulherada mandando bem. Então é isso, gente. Tuca Bustamante, diretamente aqui da Associação Brasileira de Artes Marciais, ABAM Team Machado. Vem comigo!